Ontem eu abri uma caixinha de perguntas, daí várias pessoas, de maneiras diferentes, colocaram. Eu até salvei ali para depois a gente conversar sobre as sugestões, né? Mas uma coisa que apareceu repetida foi: como é que a gente dá conta, né? De tantas tarefas que a gente tem para fazer durante a execução do nosso trabalho. Porque quando a gente monta um negócio em casa, a gente fica ali multitarefas, né? Multifunções. Mas vamos lá. Aí, uma das coisas foi essa, né? Como que a gente dá conta, né? Porque daí quando a gente começa a entender o ateliê como um negócio, a gente começa a pensar que, puxa vida, então eu tenho que dar conta de produzir, eu tenho que dar conta de vender, eu tenho que dar conta de cuidar dos números, eu tenho que dar conta de atender os clientes. Quem é que se sente assim com um monte de coisa? Aprendi que não dou conta de tudo. Quem é que se sente assim, que a gente tem um monte de coisa e às vezes a gente se sente perdida e parece que quando a gente tá fazendo um prato girar o outro desequilibra, né? Eu tô aqui no corre com as tarefas da casa e ir pra costura. E o exemplo é aqueles pratos, né? Aquelas pessoas que equilibram pratos girando assim. Que aí vai num, bota pra girar, vai no outro, bota. Mas quando tá no último, fazendo o último girar, o primeiro já tá parando, já desequilibra, tu corre, pensou que tava tudo certo com aquilo ali, daqui a pouco tem que voltar lá. E a gente meio que fica fazendo de tudo, né? Acho que estou me sentindo assim. A gente quando trabalha sozinha, sobrecarregada. Quando a gente trabalha sozinha e iniciar um negócio é esse lugar, né, de muitas vezes, porque a gente começa em casa, a gente começa testando se a gente gosta, e quando a gente começa a trabalhar com um produto artesanal dentro de casa, demora um pouco para vir essa consciência de que aquilo ali é um negócio de fato, que também precisa, né, que a gente cuide de determinadas etapas. Então é muito comum que a gente foque na produção das peças e não saiba muito bem direito como fazer as outras partes, né? E aí acaba tendo dificuldade. É muito comum isso. E, e eu tenho a experiência dos dois lados, né? Inclusive, a minha experiência de ter ajuda, de ter equipe, de ter pessoas trabalhando, ela é recente. A maior parte, né, do meu negócio, da produção, foi trabalhando sozinha. E o que eu entendi durante o meu processo e que me ajudou demais é que essa ideia de ser multitarefas, essa ideia de que a mulher dá conta de um monte de coisa ao mesmo tempo, que muitas vezes até brincam com isso, né? Que, que as mulheres dão conta fácil de atender um monte de coisa ao mesmo tempo. E isso vai nos sobrecarregando a nossa mente, que a gente fica pensando num monte de coisa ao mesmo tempo e acaba que, gente, quem faz um monte de coisa ao mesmo tempo é uma pessoa sobrecarregada, né? Porque ninguém consegue colocar foco e atenção de verdade num monte de coisa ao mesmo tempo. Só que eu não tenho, por exemplo, eu passei 8 anos trabalhando sozinho. 7 anos trabalhando sozinha, vamos colocar assim. O meu negócio precisou acontecer. Eu também não podia usar como pretexto para não dar conta que eu estava trabalhando sozinha, porque era o meu formato de negócio naquele momento. Então, o que eu precisei entender e como é que eu precisei começar a pensar? Que sim, eu tenho várias funções para desenvolver, né, na atividade do meu negócio, porém, que eu preciso desenvolver elas uma de cada vez. Eu preciso separar isso aí na minha mente de alguma forma, como agora é o horário de fazer isso.
Claro que não vai ser o tempo inteiro, porque eu vou estar costurando, muitas vezes eu vou estar pensando em outra coisa, uma decisão que eu deveria ter tomado, já que ainda tô, né, me arrastando, coisas assim, a gente vai pensando. Só que se eu não separo, se eu não crio uma rotina de trabalho para o meu negócio, e uma rotina que eu digo assim, ó, separar tempo mesmo, né? Olha, de tal a tal hora, o meu foco principal vai ser produzir. Aí, de tal a tal hora, meu foco principal vai ser preparar o que eu vou postar nas minhas redes sociais. De tal a tal hora, eu vou falar com os clientes. Eu não sei, a gente tem que criar uma rotina. Essa coisa de ali precisamos ter foco, saber dividir, montar um cronograma. Então, saber dividir é o que vai salvar a nossa saúde mental neste momento. Porque se eu fico o dia inteiro com tudo misturado, pensando em tudo ao mesmo tempo, e cada dia é um horário diferente para fazer as coisas, e cada dia eu vou decidir o que eu vou fazer no mesmo dia que eu comecei. Então hoje eu comecei o dia, então vamos ver o que eu vou fazer hoje, de que jeito eu vou fazer as coisas hoje. Como qualquer negócio, o nosso ateliê precisa também ter um cronograma. Segunda, terça, quarta, quinta, quais são as atividades que são primordiais que sejam feitas, quais são as prioridades da semana, como é que eu vou dividir essas prioridades durante os dias. Eu preciso pensar assim para conseguir dar conta. Então, como é que eu fazia lá no auge, né? 2017. 2017 foi o ano, o auge, né? Eu separava, bom, segunda-feira. Sabe, eu sabia o que eu tinha que fazer na segunda, eu sabia o que eu... E aí toda segunda-feira se repetia aquilo ali, porque aquilo ali era uma rotina do meu negócio. Toda segunda-feira aquilo se repetia. Então toda segunda-feira eu tinha uma rotina, né, que envolvia a minha casa na parte da manhã. Em seguida, aí as crianças iam para a escola. Eu ia para o centro fazer compra de material, fazer entregas. Então eu sabia que naquele horário eu já tinha que estar com as minhas entregas todas organizadas, tudo separadinho, identificado, para que quando eu fosse para o centro, e já tinha que estar com a lista de compras pronta. Então eu já tinha que eu já sabia o que eu ia produzir naquela semana para poder repor essa mercadoria que precisava repor para não ficar fazendo compras sem necessidade de material. Então a minha semana já começava eu sabendo o que eu precisava fazer. Então na minha segunda-feira eu já sabia que eu tinha. A minha segunda-feira, gente, era uma rotina de segunda-feira. Toda segunda-feira eu fazia a mesma coisa. Então eu já sabia que aquilo era. Então era o dia de fazer compra de material, era o dia de fazer entrega. E aí quando eu voltava, porque como o transporte era meio difícil os horários, eu não conseguia costurar, mas eu já começava a parte dos cortes. Todas as segundas-feiras era exatamente isso que eu fazia. Não deixava para decidir na segunda-feira se eu ia fazer aquilo ou não. Terça-feira continuava a parte dos cortes e já começava o meu esquema de produção. Na quarta-feira, muito provavelmente era o dia que já ia para as coisas que precisavam bordar. Às vezes começava antes, dependia muito do que tinha na agenda da semana. Mas eu tinha uma semana que eu não precisava pensar, era rotina de trabalho, como qualquer negócio. Imagina um negócio que vai te contratar para te trabalhar e tu vai chegar lá e tu sabe o que tu tem que fazer, porque é uma rotina do negócio. O nosso negócio precisa ter isso também.